Meu nome é Djalma. Tenho 47 anos e fui vigia noturno em um hospital antigo que estava parcialmente desativado. Esse hospital ficava no extremo leste da cidade de São Paulo. Não era o emprego que todo mundo sonha, não pagava bem, mas eu era recém-casado e tinha um filho de 6 meses. Precisava muito daquela vaga. Consegui o emprego, e fui muito grato por essa oportunidade. O prédio principal ainda funcionava, mas algumas alas mais antigas estavam fechadas, aguardando reforma ou demolição. Era meu trabalho garantir que ninguém entrasse nessas áreas restritas durante a noite. Teoricamente era um trabalho simples. Eu era o mais jovem da turma dos vigias, me sentia com toda a disposição e coragem do mundo. Mas isso estava prestes a mudar. Meu turno começava às 8 da noite e terminava às 6 da manhã. Eu sempre chegava um pouco mais cedo para conversar com o vigia do turno anterior e receber as atualizações sobre qualquer incidente ou atividade suspeita. O hospital ficava mais silencioso à noite, diferente da agitação do dia. As luzes fluorescentes piscavam, iluminando os corredores, e o som ocasional de passos eram ouvidos à distância. No início, eu não via nada de extraordinário no meu trabalho. Era uma rotina tranquila. Caminhava pelos corredores, verificava as portas, conversava com os poucos enfermeiros e médicos que faziam plantão noturno. Nas horas mais calmas, eu me sentava na sala de segurança e monitorava as câmeras, aproveitando a tranquilidade para ler um jornal ou tomar um café. Uma noite, por volta das 3 horas da manhã, eu estava fazendo minha ronda habitual. O hospital estava tranquilo, com apenas os sons de monitores e o barulho distante do ar-condicionado. As luzes tinham um brilho fraco e azulado nos corredores, dando a tudo uma aparência sombria. Decidi verificar uma das alas antigas, pois os funcionários diziam que algumas pessoas tentavam entrar ali para roubar ou vandalizar. Enquanto caminhava pelos corredores principais, sentia uma solidão silenciosa. O som dos meus passos era o único barulho constante, assim como o sistema de ventilação. Passei pela ala pediátrica, onde as decorações das crianças nas paredes desbotadas ficavam mais desgastadas a cada ronda que eu fazia. As janelas estavam sempre cobertas de poeira, mostrando que o pessoal da faxina não era muito frequentador daquelas áreas do hospital. Ao chegar à entrada da ala psiquiátrica desativada, senti um arrepio. As portas duplas de metal estavam fechadas, mas uma delas estava ligeiramente aberta, algo que eu não lembrava de ter visto nas rondas anteriores. Puxei uma das portas que abriu com um ruído alto, que se espalhou pelo corredor escuro à minha frente. A sensação de frio se intensificou quando cruzei a porta de entrada da psiquiatria. A ala psiquiátrica do hospital era um lugar que parecia ter parado no tempo. Um lugar de práticas médicas antigas e muitas vezes desumanas. Para chegar lá, era preciso passar por um longo corredor, onde as luzes piscavam, criando um efeito quase aterrorizante que deixava o ambiente ainda mais inquietante. A porta dupla de metal, pesada e desgastada pelo tempo, era um anúncio do que estava por vir. Fazia um alto barulho quando aberta, um som que se espalhava pelo prédio vazio. Ao entrar na ala, a primeira coisa que se notava era a mudança na temperatura. O ar parecia mais frio e pesado,
como se tivesse carregando o peso dos muitos sofrimentos que aquelas paredes haviam presenciado. As paredes eram revestidas de azulejos brancos, agora amarelados e rachados, com manchas escuras nos rejuntes, onde a umidade e o tempo deixaram suas marcas. Em alguns pontos, o musgo crescia nas rachaduras, dando ao lugar um aspecto ainda mais abandonado e decadente. O corredor principal da ala psiquiátrica era estreito, com várias portas de metal alinhadas de cada lado. Cada porta tinha uma pequena janela com grades de ferro, permitindo pouca visão do que havia ali dentro. Muitas das portas estavam trancadas, mas algumas permaneciam abertas, revelando quartos escuros e abandonados. A maioria dos quartos tinham apenas uma cama de metal enferrujada e, ocasionalmente, uma cadeira ou uma mesa, todas cobertas por uma grossa camada de poeira. Foi quando ouvi um barulho vindo de um dos quartos ao final do corredor. Era um som baixo, como se algo estivesse arranhando o chão. Meu coração começou a bater mais rápido, mas continuei andando em direção ao som, tentando me convencer de que era apenas um rato ou algum animal perdido. A luz da minha lanterna se mexia, projetando sombras nas paredes, mostrando meu grau de nervosismo e ansiedade. O som de arranhões se tornava mais claro à medida que eu me aproximava, acompanhado por um leve e constante gemido. O ar estava frio e pesado, carregado de uma tensão cada vez maior. Quando cheguei à porta do quarto de onde vinha o barulho, notei que estava ligeiramente aberta. A porta de metal estava marcada com arranhões profundos e a pintura descascada revelava o metal enferrujado por baixo. A sensação de algo errado se intensificou, mas reuni toda a coragem que tinha e empurrei a porta lentamente com a ponta da lanterna. A sala estava mergulhada em uma escuridão sem fim. A luz fraca da lanterna iluminava apenas parcialmente o ambiente, revelando móveis antigos e deteriorados. Vi uma cama de metal enferrujada no centro, com o colchão rasgado e coberto de poeira. Uma cadeira de rodas velha estava virada de lado, suas rodas ainda girando ligeiramente, como se tivesse acabado de ser movida. No canto mais distante do quarto, minha lanterna captou o que parecia ser uma figura curvada. O som de arranhões parou abruptamente assim que a luz a atingiu. A figura estava de costas para mim, e por um momento pensei que fosse um paciente perdido ou alguém que havia invadido o prédio. Mas algo na sua postura me deixou paralisado. A figura parada de costas no canto da parede se virou e começou a vir em minha direção. Nessa hora, a minha coragem, a minha vontade de entender o que acontecia naquele quarto, desapareceram em segundos. Corri pelo corredor, quase tropeçando várias vezes, até alcançar a ala principal do hospital. Ofegante, contei o que havia acontecido para os colegas, mas eles apenas riram, dizendo que era minha imaginação e a minha falta de coragem falando mais alto. Nunca mais voltei àquela ala desativada durante minhas rondas noturnas. Aquela experiência me ensinou a respeitar o inexplicável e a entender que, às vezes, há coisas que simplesmente não podemos explicar. Trabalhei por mais alguns anos ali, sem nunca ter esquecido uma noite sequer aquela visão assustadora na ala da psiquiatria. Meu nome é Rita. Tenho 39 anos e sou filha de uma empregada doméstica que trabalhou por muitos anos na casa da Dona Teresa. Como minha mãe não tinha onde me deixar, eu ia com ela para o trabalho na maioria dos dias.
Era uma mansão antiga, que ficava na região serrana, perto de Petrópolis. Cheia de quartos e com um ar meio sombrio, como se guardasse segredos. A Dona Teresa era uma mulher solitária, sem marido ou filhos, mas muito boa e generosa com a minha mãe. Sempre vivia triste e sem esperança. Ela nunca conversou com a minha mãe sobre o motivo de tamanha tristeza e solidão. Até por isso ela gostava quando minha mãe me levava para o trabalho com ela. Dona Teresa dizia que a casa ficava mais alegre, mais cheia de vida. E eu gostava de brincar pelos corredores daquela casa, mesmo sentindo medo em alguns quartos e corredores. Um dia, enquanto minha mãe limpava a cozinha, decidi subir para brincar sozinha no andar de cima. A casa da Dona Teresa era enorme e o andar superior tinha um ar diferente, mais pesado. Cada vez que eu subia aquelas escadas de madeira, sentia um frio na espinha, como se alguém estivesse me observando. Naquele dia, entrei em um dos quartos mais afastados. As janelas eram grandes, mas a luz do sol parecia fraca, quase não iluminando o ambiente. O quarto tinha móveis antigos cobertos por lençóis brancos e o ar estava carregado de poeira. Sentei no chão, perto de uma velha boneca de porcelana que parecia me encarar com olhos fixos e sem vida. Comecei a brincar, inventando histórias e personagens, quando senti uma presença ao meu lado. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Ainda assim, continuei falando, como se conversasse com alguém invisível. Minha mãe, lá embaixo, começou a me procurar pela casa. Eu a ouvia chamando meu nome, mas não respondi. Estava concentrada na minha brincadeira. Ela subiu as escadas e, seguindo minha voz, me encontrou sentada no chão daquele quarto sombrio. "Rita, com quem você está falando?" perguntou minha mãe, com a voz um pouco trêmula. Olhei para ela e sorri, apontando para o vazio ao meu lado. "Com a Alice, mamãe. Ela é minha nova amiga." Na hora, o coração de minha mãe gelou. Ela sabia que não havia nenhuma criança mais na casa, mas tentou não dar muita importância. Preferiu pensar que era só a minha imaginação. Afinal, criança tem dessas coisas. Os dias foram passando e eu continuava a brincar e conversar com a tal Alice. Eu dizia para minha mãe coisas assustadoras, como: "Alice diz para mim que gosta de brincar comigo porque está sozinha há muito tempo." Um dia, eu acabei pegando no sono, em um confortável sofá da casa de Dona Teresa, enquanto minha mãe tirava o pó da casa, quando acordei gritando de pavor. Minha mãe correu e me encontrou chorando, dizendo que Alice estava brava porque não queria que eu fosse embora. Dona Teresa ouviu o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Quando contei sobre Alice, ela ficou pálida e começou a chorar. Dona Teresa então chamou minha mãe para a sala de estar, onde a luz era mais suave e o ambiente mais acolhedor, mas o clima naquela tarde estava pesado. "Preciso te contar uma coisa", disse ela, com a voz carregada de emoção. "Alice era minha filha. Ela morreu quando tinha 6 anos, a mesma idade da Rita. Foi tudo tão rápido. Ela estava cheia de vida, brincando como qualquer criança, quando de repente começou a passar mal. Levamos ela ao médico, mas a doença era agressiva demais. Em poucos dias, ela se foi." Dona Teresa fez uma pausa, respirando fundo e enxugando as lágrimas. Eu podia ver o quanto reviver aquela lembrança era doloroso para ela. Seu rosto parecia envelhecido, marcado pela dor e pela saudade. Desde então, sempre senti uma presença na casa,
Dona Teresa continuou. No começo, achava que era apenas a minha imaginação, a tristeza que não me deixava. Mas, com o tempo, percebi que não era só isso. Às vezes, eu ouvia risadinhas, passos leves no corredor à noite e brinquedos que mudavam de lugar. Nunca falei sobre isso com ninguém, nem mesmo com meu falecido marido. Ele achava que eu estava ficando louca de tristeza. Quando Rita falou sobre Alice, tudo começou a fazer sentido. Talvez a alma da minha pequena não tenha encontrado paz. Talvez ela esteja presa aqui, esperando por alguém com quem possa brincar. Alguém da mesma idade. Dona Teresa segurou as mãos de minha mãe com firmeza e disse: precisamos fazer algo. Não quero que a Rita passe pelo mesmo sofrimento. Talvez seja a hora de chamar alguém que entenda dessas coisas. Alguém que possa ajudar a minha Alice a encontrar a paz. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A dor de Dona Teresa era muito grande. Naquele momento, minha mãe tomou a decisão de chamar uma benzedeira, na esperança de que ela pudesse trazer alívio para todos naquela casa. Decidiram procurar ajuda. Chamaram uma benzedeira da região, que veio no dia seguinte. Ela fez uma limpeza espiritual na casa, rezou e acendeu velas em cada canto. A benzedeira disse que o espírito de Alice estava preso ali, preso pela dor e pela tristeza de sua mãe. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. Eu parei de falar sobre Alice e voltei a ser a criança alegre de sempre. Dona Teresa também parecia mais leve, como se um grande peso tivesse sido tirado de suas costas. Depois de alguns anos, Dona Teresa veio a falecer e minha mãe foi trabalhar em outra casa. Eu já era mais velha e não acompanhava mais ela no seu trabalho. Essa experiência me ensinou que algumas dores são tão profundas que deixam marcas não só nas pessoas, mas também nos lugares. Às vezes, tudo que um espírito precisa é de um pouco de paz para seguir em frente. Até hoje, sinto um arrepio quando lembro dessa história e da amizade que fiz com a pequena Alice, que só queria brincar e não se sentir tão sozinha. Meu nome é Carlos, tenho 45 anos e sou caminhoneiro há mais de 15. Já percorri quase todas as estradas do Brasil e gosto de usar sempre o mesmo estilo de roupa enquanto dirijo. Uma camisa xadrez, de preferência bem surrada, uma calça jeans velha e um boné de alguma marca de caminhão. Eu me achava um cara durão, acostumado com qualquer coisa, e sempre com o pé atrás nessas histórias sobrenaturais. Não acreditava em nada disso. Mas uma viagem pelo interior de Minas Gerais mudou isso para sempre. Era uma madrugada sem lua e com neblina, porém nada que prejudicasse o alcance da minha visão. A noite estava fria e a ausência de luz fazia o ambiente parecer ainda mais sombrio. O ar estava pesado e úmido, típico das estradas do interior de Minas Gerais nessa época do ano. Eu precisava entregar uma carga de frutas frescas em uma cidadezinha afastada. A entrega era urgente e, para ganhar tempo, decidi pegar uma estrada secundária, dessas que quase ninguém usa, mas que cortava um bom trecho do meu caminho. Era uma dessas estradas que se perdem no meio da mata, estreitas e mal iluminadas, com a pista irregular que fazia o caminhão balançar a cada buraco. Tudo estava quieto, exceto pelo barulho constante do motor do caminhão, do som dos pneus contra a estrada, e o som de animais noturnos, que ecoava pela mata e aumentava a sensação de isolamento. Olhei rapidamente para o painel,
3 horas da manhã. A viagem estava apenas começando, mas eu já sentia um desconforto, algo que me incomodava. Eu estava dirigindo concentrado, com o rádio desligado para não me distrair, quando vi uma sombra no acostamento. Era uma figura escura, sentada, que parecia estar mexendo em algo. Diminuí a velocidade, achando que podia ser alguém precisando de ajuda, mas, quando passei, não vi ninguém. A figura simplesmente sumiu. Pensei que fosse minha imaginação e continuei. Mais adiante, comecei a sentir um cheiro forte de queimado. Olhei para o painel do caminhão, achando que podia ser algum problema mecânico, mas estava tudo normal. O cheiro ficava mais intenso e, de repente, vi uma fumaça subindo do meio da mata ao lado da estrada. Reduzi a velocidade e tentei ver o que estava acontecendo, mas a fumaça parecia surgir do nada. Decidi seguir em frente e avisar a polícia assim que chegasse à cidade. Enquanto dirigia, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas não vi nada. O desconforto aumentava e a estrada parecia não ter fim. Quando finalmente cheguei a uma curva mais aberta, vi algo que me deixou com o sangue gelado. Um carro estava parado no acostamento, com as portas abertas e as luzes piscando. Reduzi a velocidade e olhei em volta, tentando ver se havia alguém por perto. Não havia ninguém, mesmo o carro parecendo ter sido abandonado há pouco tempo. Nesse momento, eu só pensava em seguir em frente, somente parar quando chegasse em algum lugar mais movimentado e iluminado. Continuei dirigindo, mas o desconforto só aumentava. Mais adiante, a estrada parecia se fechar ainda mais com a mata densa. Foi quando vi algo na estrada que me deixou mais confuso. Era uma criança, sozinha pedindo carona, sem nenhum adulto por perto. Achei muito estranho e continuei, cada vez mais tenso e apreensivo de tudo aquilo que estava acontecendo naquela noite. Nessa altura, já não conseguia saber o que era ou não real. Continuei dirigindo, agora com as mãos frias no volante. Foi então que vi, pelo retrovisor, a mesma criança sentada na carroceria do caminhão. Olhei de novo, e ela não estava mais lá. Cada vez mais apavorado, acelerei o máximo que pude, seguindo em frente e rezando para chegar logo a alguma localidade onde pudesse parar meu caminhão com segurança. Cheguei a um posto de gasolina na entrada da cidade, desci do caminhão com as pernas tremendo e fui até o frentista, um senhor de cabelos grisalhos que parecia conhecer bem a região. Contei a ele daquele carro abandonado, o cheiro de queimado e a criança na estrada. Ele me olhou com uma expressão séria e disse que aquela estrada era conhecida por ser assombrada. Muitos acidentes tinham acontecido ali, e as pessoas evitavam passar por lá de madrugada. Ele me contou que, há alguns anos, um caminhão carregado de produtos químicos tinha tombado naquela área, causando um grande incêndio que matou uma família inteira, incluindo uma criança. Desde então, muitos motoristas relataram ver aparições e sentir cheiros estranhos. Disse que era melhor evitar aquele caminho à noite e seguir pela estrada principal, mesmo que fosse mais longa. Segui viagem pelo resto da madrugada, não conseguindo esquecer daquilo que tinha vivenciado e os relatos que o frentista me contou. Aquela noite me deixou marcado. Não sei se tudo o que vi foi real ou fruto do cansaço, mas desde então, sempre escolho as rotas mais movimentadas e evito cortar caminho por estradas secundárias durante a madrugada. A experiência me ensinou que, na estrada, é melhor não ignorar os avisos do nosso próprio instinto e, principalmente, respeitar as histórias e lendas locais.
Meu nome é Ana, tenho 35 anos, e vou contar uma história real que mudou a vida da minha irmã mais nova, Carla, para sempre. É uma história que me arrepia até hoje e serve de alerta para todos que acham que certas brincadeiras não têm consequências. Somos de família simples, morávamos em um sobrado de 2 quartos em um bairro de classe média. Tenho poucas lembranças de meu pai, que saiu de casa quando tinha apenas 4 anos. Desde então, minha mãe cuidou de mim e de minha irmã mais nova. Não tínhamos uma vida de luxo, mas nunca nos faltou nada, e muito disso pelo suor do trabalho de nossa mãe. Tudo começou quando Carla tinha 17 anos. Ela sempre foi curiosa sobre o sobrenatural e gostava de ler sobre espíritos e coisas do tipo. Minha mãe, por ser muito religiosa, não era de conversar sobre algumas dúvidas e pensamentos inusitados da minha irmã, que quase sempre recaía sobre esses temas espirituais. Conforme foi passando o tempo, ela ficou mais debochada e descrente daquilo que nós não conhecemos. Eu era como minha mãe. Preferíamos não ficar mexendo em assunto desconhecido, e, como dizia ela, era melhor respeitar certas coisas ocultas e deixar pra lá. Carla, não faz bem brincar com esse tipo de coisa. Era um diálogo frequente entre as duas. Mas tinha pouco efeito. Minha irmã era mais rebelde e ouvia pouco nossos conselhos. Era mesmo aquela ovelha desgarrada da família. Um dia, ela e umas amigas decidiram fazer a tal brincadeira do copo. Estavam na casa de uma das amigas, um lugar antigo e meio sinistro, com fama de ser mal assombrado em nosso bairro. Quando Carla voltou para casa aquela noite, percebi que ela estava diferente, parecia assustada. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela só disse que era melhor eu não saber e também não contar nada para nossa mãe. Com o passar dos dias, ela começou a desabafar, falando sobre o que tinha acontecido naquela noite, e que ela deveria ter escutado aquilo que dizíamos a ela, para não mexer e brincar com certas coisas. Conforme foi passando o tempo, consegui que ela me contasse com mais detalhes o que havia acontecido na casa de sua amiga aquela noite. Carla me disse que elas começaram a brincadeira fazendo as perguntas básicas. Tem alguém aí? Como você se chama? De cara, nada aconteceu, mas depois de poucos minutos, o copo começou a se mover devagar. As meninas acharam que alguma delas estava empurrando, mas juraram que não. O clima ficou pesado quando o copo começou a responder de forma agressiva e se mexer mais rápido. Carla contou que todas sentiram um frio estranho e uma sensação de que algo estava as observando. Elas tentaram encerrar a brincadeira, mas o copo se mexia sozinho, mesmo quando tiraram as mãos. Além disso, as luzes do quarto de sua amiga piscaram e elas escutaram uma voz chamarem o nome delas. Assustadas, saíram correndo do quarto, deixando tudo para trás. Depois daquele dia, em que ela me contou os detalhes daquela noite, Carla começou a ter pesadelos frequentes. Acordava no meio da noite, chorando e dizendo que via sombras no quarto. Passou a ter medo de ficar sozinha e de lugares escuros. Aos poucos, ela se isolou das amigas e parou de fazer as coisas que gostava. Eu não conseguia ajudar muito nas noites em que ela não dormia. Me sentia incapaz e com muito medo de vivenciar todo aquele pavor. Nossa mãe e eu não sabíamos mais o que fazer. Levamos Carla a médicos e psicólogos, mesmo sabendo que esse tipo de coisa não se resolvia com a medicina, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo.
Minha mãe, mesmo contra sua vontade e crença, levou minha irmã em um local onde era feito orações e rezas, um local onde Carla poderia ser limpa daquele mal. Um senhor, responsável pelo lugar, disse que Carla tinha atraído algo ruim e que seria difícil se livrar disso, e somente com o tempo ela poderia ser ver livre. Depois de frequentar o local por algum tempo, Carla melhorou um pouco, mas nunca voltou a ser a mesma. Se tornou uma pessoa assustada, introvertida, de poucas palavras e poucos amigos. Eu e minha mãe pegamos por várias vezes Carla falando sozinha, ou olhando fixa para algum canto por horas, como se estivesse em transe. Hoje minha mãe não está mais entre nós. Eu moro com meu marido e minhas 2 filhas, e toda semana visito Carla, que tenta levar uma vida normal, mas percebo que sequelas daquela noite ainda acompanham ela. Por escolha dela, preferiu morar sozinha, aqui mesmo no bairro, perto de minha casa. Carla evita falar sobre aquela noite, mas ainda me diz que tem medo de ficar no escuro, mantendo uma luz acesa no quarto e sempre verifica 2 vezes se as portas estão trancadas. A alegria de antes nunca voltou completamente, e o brilho nos olhos dela desapareceu. Essa história serve como um alerta. Essas brincadeiras podem parecer inofensivas, mas não sabemos as consequências que podem trazer. Desde então, nunca mais deixei minha curiosidade me levar para o lado sombrio. Às vezes, o desconhecido é melhor ficar assim. Desconhecido. Meu nome é Newton. Tenho 23 anos e sou baiano de Salvador. Hoje vou contar um relato que vivi com meu pai, o Sr. Lourival. Ele tem 57 anos e é um técnico em relógios antigos. Desde jovem, sempre foi fascinado pelo mecanismo dos relógios, aqueles grandes, de parede, cheios de engrenagens e história. Vivemos em Salvador, mas viajo com ele por todo o estado da Bahia consertando essas relíquias do tempo. É uma forma de aprender com ele, e no futuro me tornar um técnico renomado e experiente. Essa história aconteceu há 5 anos atrás. Um dia, recebi uma ligação de uma pequena cidade litorânea, chamada Santa Cruz. O padre da igreja local disse que o relógio da torre estava parado há anos e queria que meu pai tentasse consertá-lo. Achei interessante, porque esses trabalhos em igrejas antigas sempre têm um ar de mistério. Mesmo que não pagasse tão bem, o trabalho compensava mais pela beleza da viagem e por passar mais tempo com meu pai. Chegamos em Santa Cruz numa tarde nublada. A cidade era pequena, tranquila, mas tinha uma certa atmosfera estranha. As pessoas tinham olhares desconfiados e de poucas palavras. Fomos direto para a igreja, uma construção com mais de 200 anos. As paredes desgastadas pelo tempo e pela maresia do litoral. A igreja já havia passado por inúmeras reformas, mas o tal relógio estava parado há quase meio século. Segundo o padre, tiveram algumas tentativas de recuperá-lo, porém sem sucesso. O padre, um homem simpático de meia idade, nos recebeu, depois de algumas horas contando a história da cidade, das pessoas e da igreja. Mostrou o caminho para a torre. Meu pai pediu para que eu ficasse na entrada da igreja, perto da porta, caso ele precisasse de mais ferramentas que estavam no carro.
Fiquei ali próximo à porta como ele pediu, mas observei algo estranho. O padre mostrou o caminho a meu pai, mas se recusou a subir na torre, dizendo que preferia não entrar em alguns lugares da igreja. Como ele riu depois, achei que fosse mais por brincadeira. Engano meu. A escadaria era estreita e íngreme. Meu pai subiu devagar, por conta da madeira antiga. Depois disso não o vi mais. Meu pai ficou por quase 2 horas lá em cima. Foi quando escutei um grito de susto vindo da torre. Achei estranho porque nunca vi meu pai gritando de medo, e ele não costumava fazer brincadeiras durante o trabalho. Corri para a escadaria da torre achando que ele podia ter se machucado. Foi quando ele apareceu, pálido e branco como a parede, olhou para mim e disse: "Vamos embora agora." Levei ele para fora da igreja. Tentei acalmá-lo e pedi que ele me contasse o que tinha acontecido na torre. Ele me disse que havia subido na torre, que a sala do relógio estava cheia de poeira e teias de aranha, um lugar bem sombrio como ele já imaginava. Começou então a inspecionar o mecanismo do relógio, que estava realmente em péssimo estado. Ele continuou a dizer, e enquanto ajustava as engrenagens, comecei a ouvir sussurros. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas os sussurros ficaram mais claros. Parei o que estava fazendo e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Voltei ao trabalho, tentando ignorar os sons. Nesse momento ele tremia, mas continuou a me contar e senti uma presença atrás de mim. Mas quando virei não vi nada além de sombras. O ambiente parecia mais frio e pesado. Os sussurros se transformaram em gemidos baixos. Quase como se alguém estivesse chorando. Meu coração começou a bater mais rápido. Decidi terminar o trabalho o mais rápido possível. Foi então que tive uma visão horrível, meu filho. Vi uma figura sombria, com olhos vazios e um rosto distorcido pelo sofrimento, se aproximando de mim. Ela estendeu a mão como se quisesse me tocar. Senti um calafrio percorrer minha espinha e dei um passo para trás, tropeçando em uma caixa de ferramentas. Foi quando dei um grito de susto. O padre veio ao nosso encontro com um sorrisinho no canto da boca. Meu pai contou a ele o que havia acontecido, e ele suspirou, como se já esperasse por isso. "Você não é o primeiro a ver algo estranho aqui", disse ele. "Muitos dizem que a torre é assombrada pelo espírito de um homem que morreu aqui, preso no mecanismo do relógio, há muitos anos." Questionei ao padre por que ele não tinha nos avisado sobre o que acabara de nos contar e ele disse rindo: "Porque se eu contasse, seu pai não tinha ido consertar o relógio." Meu pai retrucou ele na mesma hora: "E quem disse que eu arrumei?" Estava quase no fim do concerto quando tudo aconteceu. Agora eu sei porque ninguém nunca conseguiu arrumar esse relógio. Saímos então dali apressados e prometendo nunca mais voltar. Aquele trabalho me marcou para sempre. Desde então, sempre que escuto um relógio tocar, lembro do meu pai gritando de susto por conta daquela figura sombria. E sinto um arrepio. Santa Cruz ficou para trás, mas a lembrança daquele dia ainda nos persegue.